Paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um devocional. No devocional de hoje, queridos, eu quero ler um texto que se encontra em Mateus 5, no versículo 29, e diz assim: Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Queridos, eu gostaria de ressaltar algo que é o seguinte. Existem certos... É claro que aqui é uma hipérbole, né? Eu não creio na literalidade desse texto. Não creio que esse texto está sendo literal. Mas o conceito desse texto, ele traz a radicalidade da luta do evangelho contra o pecado. Muitas vezes a gente acha que o pecado é algo que... a gente convive, Deus perdoa, temos um advogado e tal, beleza. Não, enquanto isso eu vou levando na manha. E eu falo isso como um pecador que sou. Nós temos que lutar contra o pecado, mas radicalmente. Não de suportá-lo, mas de arrancá-lo da nossa vida, de extirpar, de lançar fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lance-o fora. Ou seja, ali está falando do membro responsável pelo teu pecado. O membro responsável pelo pecado, o olho. De mesma sorte ele fala no versículo 30, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o corpo para o inferno. Então, a lição do nosso devocional de hoje é um só. Seja radical. Seja muito radical com relação ao que te faz pecar. Se tem algo te levando ao pecado, corta isso da sua vida. Seja lá o que for, corta. E eu preciso fazer isso em algumas coisas, e você? Corta, lança fora. Muitas vezes o teu pecado pode ser uma mentirinha de trabalho que você precisa fazer, porque senão você é mandado embora. Corta fora. Compreendem? Muitas vezes o teu pecado é talvez a pornografia. É pecado, hein? É pecado, tem que cortar fora. Como é que eu faço isso? Se você tem um computador que fica lá no teu quarto reservado e você tá caindo nisso, sabe, arranca a internet dele. Coloca a internet lá, se não dá pra tirar a internet, põe o computador no meio da sala e acessa ele somente quando tiver pessoas perto, senão você vai cair. Então é uma luta. A nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra principados e potestades que atuam nas zonas, nas regiões celestiais. A nossa luta é contra as hostes espirituais. São contra os fenômenos que nos levam a pecar. São coisas espirituais que transcendem ao natural, ou seja, setas, tentações, provocações que nos fazem errar. Então corta a raiz dessas coisas, tá bom? Se é o teu celular no WhatsApp, se é mensagens que estão te levando ao adultério, desinstala o WhatsApp. Acabou. Entendeu? Exclui o número dessa pessoa. Lute. Não se familiarize com o pecado, mas lute. Lança fora aquilo que tem te levado ao erro. Tá bom? Esse foi o nosso devocional de hoje. Que essa palavra possa ter abençoado a sua vida. A paz.